Num elemento qualquer de um circuito ou da rede, nós temos dois terminais. E do ponto de vista da análise dos circuitos, nós devemos falar de dois elementos importantes. Aliás, isso é válido para todo o circuito ou para a rede. Um primeiro elemento é a tensão sobre o elemento. Hoje vamos falar de como é gerada a tensão sobre um elemento do circuito, que é o gerador de corrente alternada. Ora, essa tensão V é igual à força eletromotriz. Lembre-se que a força eletromotriz é igual a menos dφ dt. É a taxa com que o fluxo do campo magnético varia com o tempo. Então, é a taxa de variação instantânea do fluxo magnético. Ora, para se entender o funcionamento de um gerador, nós temos duas possibilidades. Vamos falar daquela que, em princípio, é mais simples, porque ela faz uso da relação entre a tensão sobre o gerador e o fluxo. No próximo bloco, nós vamos calcular a tensão, utilizando a definição de força eletromotriz. Esta é uma segunda alternativa. É óbvio que o resultado há de ser o mesmo. Para a gente entender como funciona um gerador, agora estamos falando da geração de uma tensão alternada. Então, estamos falando de um gerador que gera uma tensão alternada. Alternada significa variar com o tempo de uma forma periódica e seguindo uma lei, que é a lei dos senos ou dos cossenos. A gente vai ver isso daqui a pouco, né? Ora, então vamos nesse primeiro exemplo, porque tudo fica mais simples, né, se nós utilizarmos essa relação aqui. É claro que eu posso também calcular a tensão ou a força eletromotriz utilizando a expressão integral ao longo de um caminho fechado do campo elétrico e escalar dele. Eu tenho, na realidade, as duas formas, porque elas, na verdade, eu posso calcular a força eletromotriz desse jeito, né, mas posso calcular assim também, de acordo com uma lei de Faraday, levando em conta esse sinal menos aqui, que é devido, ou que a gente denomina de lei de Lenz, né? Muito bem, então vamos, em primeiro lugar, calcular de uma forma mais simples, né, que é calculando a taxa com que o fluxo através, por exemplo, de um quadro, porque tudo pode ser entendido quando a gente considera uma situação bastante simples. Eu tenho aqui um quadro, ou seja, é uma espira retangular, mas pode ser uma espira qualquer. Na realidade, a gente pode considerar uma espira
circular, sim, por que não? Não importa. Para o princípio de funcionamento, né, do gerador de uma tensão alternada, eu posso considerar qualquer um dos dois exemplos, que são simples, mas pode ser uma espira qualquer, né? O fato é que vamos imaginar uma situação onde eu tenha aqui um campo magnético uniforme, e eu não preciso, para começar, analisando o caso em que a espira está em movimento de rotação. Vamos, para introduzir apenas, né, o conceito, né, vamos considerar uma espira aqui qualquer. E essa espira, nós vamos pensar essa espira como contida num plano. Esse plano, ele tem uma normal, de forma que a normal aqui é a normal à espira. Neste caso, a normal à espira seria, por exemplo, o eixo Z perpendicular ao plano da lousa. O fato é que esta espira tem, pensando nessa superfície, uma normal a ela. Como é que eu calculo o fluxo do campo B, neste caso aqui? Ora, o fluxo do campo B é, por definição, igual à integral de superfície. É claro que aqui eu estou falando de uma superfície aberta, ela não é fechada, de B escalar ds. Ora, se B é um campo uniforme, nós podemos escrever B igual a B0 escalar, ou melhor, B0, porque o campo é um campo uniforme, e vamos escrever esse B0 como sendo igual a B índice 0K. Eu estou tomando, então, aqui esse eixo. Agora vamos colocar aqui o nosso referencial, de forma que esse eixo aqui é o eixo Z. Nós estamos adotando, então, o eixo Z ao longo do campo B, que é uniforme. Ora, se B0 é constante, o fluxo, portanto, é igual à integral de B0 escalar B0 vezes K escalar ds. E agora eu devo levar em conta que ds é um elemento de superfície tal que esse elemento de superfície ele é igual a ds vezes n, onde ds é o elemento de superfície. Ou seja, se eu integrar ds, eu vou obter a área da superfície.
Então, ds é um elemento de área da superfície. No momento, vamos imaginar que num determinado instante de tempo, n, né, é um vetor com uma direção e um sentido bem definidos, né? Portanto, o fluxo é igual a B0 vezes K escalar ds, eu vou colocar K vezes N aqui. N é o versor na direção normal e podemos escrever K escalar N como sendo igual a cosseno de um ângulo alfa, onde esse ângulo alfa, como nós estamos vendo aqui, é o ângulo entre a normal, a superfície, e o eixo Z, portanto, ou entre N e K, se quiserem. Então, esse é o ângulo alfa, é o ângulo entre essas duas direções, a direção da normal e a direção do campo magnético. Então, eu tenho aqui B0 vezes K escalar N, e agora aqui eu tenho a integral de ds. Ora, a integral de ds, como bem sabemos, é igual à área da espira. Pode ser de qualquer forma. O que nós fizemos aqui foi apenas considerar a espira num plano. Nesse caso, portanto, o fluxo é igual a B0 vezes a área delimitada pela curva descrita pela espira, de forma que fluxo é igual a B0 vezes A vezes cosseno alfa. Essa é uma situação bastante geral. Nós não consideramos o movimento da espira. Agora, vamos imaginar que a espira esteja em rotação, num movimento de rotação. E num movimento de rotação caracterizado por uma velocidade angular ômega. Ora, neste caso, esse ângulo φ há de variar com o tempo, porque à medida que está em rotação, à medida que a espira está em rotação, esse ângulo, que eu chamei de alfa na realidade, é tal que alfa varia com o tempo, de forma que eu posso escrever alfa como sendo igual a ômega t, e eventualmente aqui mais uma fase. Essa fase é o ângulo, esse delta é o ângulo alfa no instante de tempo t igual a zero, por exemplo. Ora, nessas circunstâncias, eu tenho o fluxo através da espira variando com o tempo. Então, vamos escrever φ de t, onde φ de t é igual a B0 vezes A vezes cosseno de ômega t mais delta. Ora, temos aqui uma situação, é claro, na qual o fluxo acaba sendo uma grandeza periódica, mas isso é bastante compreensível. Depois de um período que vamos chamar de t
T é igual a 2π sobre ômega, né? De forma que esse é o período é o intervalo de tempo decorrido tal que a espira depois de um período volta para a mesma posição inicial. Se ela está em movimento de rotação, com uma certa velocidade angular, então, depois de um intervalo de tempo, de um período, ela volta exatamente para a posição que ela tinha anteriormente. Quer dizer, o que eu estou dizendo aqui é que φ de t mais t é igual a φ de t. Esse t é o período. E nós definimos também a frequência como sendo igual ao inverso do período. De forma que a frequência, como ela é igual ao inverso do período, nós vamos substituir o t aqui, eu tenho que a frequência é igual a ômega dividido por 2π. E, consequentemente, agora temos uma interpretação para a frequência. Essa frequência aqui, que é a frequência de rotação, é a frequência angular, de forma que ômega é igual a 2π vezes f. Muito bem. Então, explicamos aqui, quando a gente fala de frequência da tensão, nós estamos falando desta frequência aqui, que está relacionada com a velocidade angular de rotação da espira colocada num campo magnético uniforme. A espira está executando um movimento de rotação. Ora, qual é a conclusão a qual nós podemos chegar? É que agora temos uma força, uma tensão sobre esse elemento que é dado pela força eletromotriz. Epsilon é igual a menos dφ dt. Então, aqui eu tenho B0 vezes A, sinal menos, e eu tenho que derivar o cosseno, a função cosseno. Então, d dt, que até aqui eu tenho constante, de cosseno de ômega t mais delta. Ora, a derivada do cosseno é a função menos seno, mas agora eu tenho que derivar também o argumento. Portanto, o menos seno, com menos aqui, vai me dar B0 vezes A vezes ômega vezes seno de ômega t mais delta. A conclusão é o seguinte: por meio desse arranjo, eu posso ter uma tensão sobre esse elemento, e essa tensão é igual a B0 vezes A vezes ômega vezes seno de ômega t mais delta. Tenho, portanto, uma tensão que se alterna, ela é, portanto, alternada, ela é periódica, de período t igual a 2π sobre ômega. Agora, acabamos de entender como uma espirazinha é tal que sobre ela temos uma tensão. O que nós devemos fazer para multiplicar essa tensão? É considerar um número maior de espiras. E é assim que funciona um gerador. No caso, esse gerador vai gerar uma tensão alternada. Ou seja, sobre o gerador vamos encontrar uma tensão
alternada